Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Olá, boa noite, ouvinte do programa Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Arlen e é um prazer imensurável ter a sua sintonia. Ontem, em continuação à nossa série intitulada A Minha Família Orientada pela Palavra, nós consideramos aqui uma temática muito importante, não foi, pastor Arlan? Temática aí muito vital para a vida dos casais, e nós estamos aqui investindo, contribuindo na sua vida, na sua família. Para nós é uma honra. Eu queria fazer aqui uma breve recapitulação. Nós, a partir da terça-feira da semana passada, nós passamos a estudar aqui assuntos pertinentes à família. Isso mesmo. Infelizmente, muitas famílias estão disfuncionais, em colapso, em crise, e nós estamos aqui oferecendo a nossa contribuição mediante a pregação da palavra de Deus. Na terça-feira nós vimos o pastor Arlan aqui apresentando com maestria uma exposição de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, onde foi apresentado que o casamento é uma bênção de Deus. Deus, ele expressou a sua bondade em criar a mulher para o homem. Na sequência, na quarta-feira, vimos os fundamentos do casamento. Vimos também os propósitos do casamento, os princípios bíblicos para um casamento saudável e ontem os papéis no casamento. Então, quero dizer para você que acompanhou esses programas, que você possa aplicar na sua vida, que você não venha ser simplesmente um reservatório de conhecimento, mas que você venha ter uma vida marcada por aquilo que Deus ele deseja que você viva. Ele estabeleceu a família, o casamento, e também apresentou como o casamento deve funcionar. Hoje nós iremos abarcar um pouquinho mais, iremos tratar hoje sobre a relação dos filhos para com seus pais, os deveres dos filhos, isso mesmo. Já vimos aí os deveres dos maridos, das esposas, e agora iremos ampliar aqui o leque. Tarefas, deveres, missões dos filhos. E para tanto, eu quero ler a Escritura com você. Em Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Eu convido você, por gentileza, que é portador da Bíblia, você venha tomar em mãos agora. É o momento de você acompanhar. Isso é muito importante porque nós, particularmente, nos preocupamos muito em que as pessoas que nos ouvem venham acompanhar na Bíblia, porque a Escritura é a nossa autoridade compulsória, normativa. Ela que determina tudo, o que cremos e também como vivemos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós leremos aí apenas os 3 primeiros versículos, que vai tratar justamente dos papéis, dos deveres dos filhos em relação aos pais. Efésios 6, a partir do versículo 1, lemos assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Palavra de Deus. Essa passagem ela é oportuna porque ela está na seção prática da carta de Paulo aos Efésios. E aqui, só a título de informação, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ela tem uma separação, distinção, uma maneira de ser organizada de forma especial. Geralmente, Paulo ele tratava da doutrina e depois da ética. E é isso que nós lemos na carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele tratou da questão doutrinária. Ao passo que a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai mostrar agora as implicações da doutrina, a praticidade, a vida ética, a vida prática. Então, nos 3 primeiros capítulos, Paulo apresenta os indicativos do Evangelho. Ao passo que a partir do capítulo 4, ele vai apresentar os imperativos do Evangelho. Primeiro, Deus, ele agiu em nós e por nós. Agora, em face daquilo que ele fez em nós e por nós, nós devemos dar uma resposta de obediência. E aqui ele vai tratar da questão dos filhos. Caro ouvinte, eu estou plenamente convencido de que o 5º mandamento
nunca foi tão violado como em nossos dias atuais. Os pais têm sido desonrados e desrespeitados como nunca em toda a história. No entanto, isso não tem acontecido aleatoriamente, por acaso. Pelo contrário, tal desonra aponta para duas realidades. Primeira realidade, aponta para a decadência moral da sociedade. Isso mesmo, a desobediência declarada que nós temos visto hoje por parte dos filhos é uma expressão da decadência moral da sociedade. A sociedade, infelizmente, tem ido de mal a pior. Há inversões de valores, rejeição do Senhor Jesus, do Evangelho, da sua palavra. Eu queria convidar você que é portador da Bíblia a que abra rapidamente em Romanos capítulo 1, versículos 28 ao 30. Paulo ele está tratando da culpabilidade da humanidade e ele começa a mostrar a decadência moral que reflete os nossos dias atuais. Romanos capítulo 1, versículos 28 ao 30 apenas, só para termos uma compreensão dessa decadência moral. Assim lemos: E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, e note, desobedientes ao pai e à mãe. Então veja, Paulo aqui ele está pintando um quadro da decadência moral da sociedade. Então a desobediência por parte dos filhos indica essa realidade triste, lamentável, em que a sociedade, a cada dia que passa, tem entrado em uma condição caótica. Mas essa questão da desobediência, da rebeldia por parte dos filhos, aponta também para uma segunda realidade. Aponta para o fim dos tempos, isso mesmo. Pois, segundo a Bíblia, os últimos dias seriam marcados pela desobediência aos pais. Eu quero convidar você também a ler agora 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. É isso que o texto sagrado vai mostrar, que a desobediência marca o fim dos tempos. Lemos assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Você percebeu? Os últimos dias, segundo o apóstolo Paulo, seria caracterizado pela desobediência a pais e mães. Então essa questão da rebelião, da rebeldia, ela indica essas duas realidades. Em Provérbios capítulo 30, ou provérbio de número 30, verso 11, o proverbista Agur disse o seguinte: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Mas como cristãos, não podemos fazer parte dessa geração irreverente, inconsequente e insubordinada. Pelo contrário, devemos honrar, dignificar e enobrecer os nossos pais com a ajuda do Espírito Santo. E aqui no texto em apreço que nós lemos, o apóstolo Paulo ele realça a missão dos filhos em relação aos pais. Você que está com a Bíblia aí, você pode verificar que no versículo 1, Paulo ele exorta os filhos acerca da obediência. Ele disse: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Os filhos, portanto, são instruídos a ser obedientes aos seus pais. Mas você pode estar se perguntando: o que significa obediência, pastor? Vou explicar agora. Obediência significa ouvir, dar ouvidos, e envolve a ideia de ouvir atenciosamente e se conformar a uma ordem. Então essa questão da obediência não é apenas escutar as palavras, é cumprir a ordem e a orientação dos pais. E sabe o que isso implica? Implica em duas coisas. Olha que interessante. Primeira, que os filhos devem redobrar atenção para aquilo que os pais dizem.
Se os filhos devem obedecer, envolve a questão de dar ouvidos, implica isso. Os filhos dar atenção para aquilo que os pais falam. Eu não sei se você já presenciou uma cena que eu vou descrever agora, acredito que sim, ou já ouviu falar, em que filhos, ao ouvir os pais falando, eles saem pisando alto. Os pais falando, eles saem pisando alto. E outra, tem menina que vira cantor na hora, fica esnobando do pai e cantarolando. Vocês sabem como é que é a cena, né? O pai está falando, a mãe está orientando, aconselhando, e a criança vira cantor na hora. Então, criança que me ouve agora, você deve prestar atenção quando seus pais estiverem falando com você. Essa é uma ordem de Deus, do teu Criador. Essa é uma missão, um dever que Deus te deu. Você entendeu? Então você pode estar pensando assim, nossa, essa palavra é para mim, é para você mesmo, criança. Você deve obediência aos seus pais. No livro de Provérbios, de número 1, verso 8, nós lemos assim: Filho meu, ouva a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Ainda em Provérbios, agora Provérbios 6, verso 20, está escrito: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Então essa é a primeira implicação. O filho deve redobrar atenção quando os pais falam. A segunda implicação é que os pais devem ter a mesma fala em casa. Isso aqui é muito importante. Se os filhos devem obediência aos pais, os pais devem estar em harmonia no que fala com os filhos. E permita explicar um pouco mais. Imagina um pai dizer uma coisa para o filho: meu filho, minha filha, faça isso. Eu estou te dando esse conselho. E de repente a mãe passa a dizer para o filho uma coisa totalmente diferente daquela que o pai falou. O filho então tem que obedecer quem? O menino vai ficar confuso. Você consegue imaginar a cena? Eu consigo aqui vislumbrar a criança colocando a mão na cabeça e dizendo o seguinte: eu vou obedecer o pai ou a mãe. Porque não há consonância. Há disparidade. O pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa. Então isso traz uma confusão na mente da criança. Por isso que nós vimos ontem que o marido ele tem um papel de exercer liderança no lar, de orientar, de guiar. Porque ele recebeu o papel de liderança. E a sua liderança é amorosa. Ele é o condutor do lar. Isso fará com que o casal tenha a mesma palavra. Logo, quando o filho obedece à mãe, estará obedecendo também o pai. E quando ele obedece ao pai, estará também obedecendo a mãe. Então isso é importante. Os filhos devem dar ouvidos. Os filhos devem obedecer. Mas os pais devem ter uma fala só. Não pode ter essa disparidade, um fala uma coisa, outro fala outra, não. Então é importante o consenso entre o casal para que haja uma educação apropriada na vida dos filhos. Eu não sei se vocês perceberam, você que me ouve, não sei se você percebeu, mas só que a ordem de prioridade, você percebe que começa no casamento. Então, a mulher cumpre seus papéis, o marido cumpre seus papéis, e agora juntos eles irão educar, criar os filhos. Então é necessário unidade, concordância. E a palavra de Deus, no texto que nós estamos considerando em Efésios capítulo 6, diz o seguinte, que essa obediência que as crianças, que os filhos devem ter para com seus pais, deve ser no Senhor. Está aí no versículo 1. Essa é uma expressão muito relevante. E significa, sabe o quê? Por amor ao Senhor. O ponto aqui é o seguinte, é como se estivesse obedecendo o próprio Cristo. Isso mostra como Deus leva a sério a obediência dos filhos. Esse é um lembrete ao leitor que o senhorio de Cristo é reconhecido pela obediência dos filhos aos pais. Mas ainda no versículo 1, no finalzinho, é apresentada uma razão do porquê os filhos devem obedecer aos pais. Observe aí, porque isso é justo. Então, obedecer aos pais é justo, é algo correto, adequado, porque foi Deus quem estabeleceu assim. Esse, na verdade, é um princípio básico da vida familiar. Se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, acerca de religiões, de grupos, você vai perceber e vai concluir que eles defendem essa bandeira. Os filhos devem obedecer aos pais. Por exemplo, se você for pesquisar acerca dos moralistas pagãos, eles vão defender a bandeira. Filho, obedece aos pais. Se você for fazer um percurso um pouco mais amplo e pesquisar acerca da postura dos filósofos estoicos,
você vai concluir a mesma coisa. Filhos, obedeçam aos pais. Se você for fazer uma pesquisa na cultura oriental, com chineses, japoneses e coreanos, a mesma bandeira. Filhos, obedeçam aos pais. Se você for fazer uma pesquisa nas grandes religiões, como o confucionismo, budismo, islamismo, eles também defendem a mesma bandeira. É claro que não significa que eles estão salvos por causa disso, mas isso aqui é um ponto que é natural. A desobediência, ela é antinatural. A obediência, por sua vez, é algo natural. Espera-se dos filhos obediência aos pais. Ouça o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então perceba, é algo que agrada a Deus. Deus se importa com a obediência dos filhos aos pais. Porém, além da ordem para obedecer aos pais, há também a ordem para honrar os pais no versículo 2. Você que está com a Bíblia, você pode acompanhar aí o versículo 2, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você pode se perguntar, mas há diferença entre obedecer e honrar, pastor? Eu te digo, sim. A pessoa, ela pode obedecer desonrando. Um filho, ele pode ouvir a orientação do pai, ou da mãe, ele obedecer, mas a contragosto, com semblante fechado, com carranca, com raiva, com nervosismo. Ou seja, ele obedeceu, mas não honrou. Então a pessoa, ela pode obedecer, a criança pode obedecer sem honrar. E Paulo aqui ele é pertinente pelo Espírito Santo, que os filhos devem não somente obediência aos pais, devem também honra. No versículo 2, nós lemos assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. O apóstolo Paulo aqui, ele lança a mão do quinto mandamento, constante em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A palavra honra inclui respeito e vai além de ser obediente. Isso descreve, sabe o quê? A disposição do coração. Isso elimina aquela obediência relutante, irada, pois de fato é possível obedecer sem honrar. Então Paulo no versículo 12 ele salienta: honra. Filhos, vocês devem honrar os pais de vocês. A honra, entretanto, é a atitude, a disposição correta por trás do ato da obediência. E isso é muito oportuno. Nós aprendemos então daqui várias lições, eu quero destacar duas aqui. Esse texto corrige a postura do filho que quer honrar o pai em detrimento da mãe. Você já ouviu algo parecido? O texto diz assim: honra teu pai e a tua mãe. O texto não está falando honra somente o seu pai ou somente a sua mãe. É o pai e a mãe. Tem pessoas que é assim, né? Vou honrar minha mãe e vou desonrar meu pai. Eu não gosto muito dele, não. Aí outro, em contrapartida, diz: não, honra meu pai, minha mãe, que eu não sou muito chegado. Está errado. O texto é enfático. O texto ele é cristalino, é claro, como o dia. O pai e a mãe, ambos, devem ser honrados. Foi Deus quem determinou assim. E outra lição importante: você que já saiu da dependência dos pais, tem pessoas que pensam o seguinte: não, eu não estou mais na dependência do meu pai, da minha mãe, então minha vida agora se segue. Mas você deve honra para eles ainda. É bíblico. E uma das muitas maneiras, sabe como é que você pode expressar honra? Você que já saiu da dependência dos seus pais, cuidando deles. Ouça o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 e 4. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Você percebeu, meu amigo, minha amiga? Você pode estar fora de casa, já constituiu sua família nuclear, você já tem seu marido, sua esposa, seus filhos. Aí você pode pensar o seguinte: a obediência não cabe mais porque eu já tenho minha família própria, mas a honra deve perdurar. E uma das maneiras é justamente no cuidado. E o texto de Efésios 6:2 ainda diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. Essa ordem para honrar os pais é o primeiro dos 10 mandamentos que traz uma promessa específica de bênção. A obediência em honra proporciona benefícios para os filhos. Observe o versículo de número 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui nós temos 2 promessas, 2 benefícios. Primeiro, para que te vá bem. Isso aponta para a qualidade de vida. Então, quando os filhos obedecem aos pais, o que eles vão desfrutar? Que promessa eles vão desfrutar? A promessa da qualidade de vida. Vida qualitativa. Mas o texto aponta aí a segunda promessa. E vivas muito tempo sobre a terra. Isso aponta para a quantidade de vida, ou seja, a longevidade. Salvo algumas exceções, é claro. Mas um filho que obedece aos pais, além de desfrutar de uma vida qualitativa, Deus promete também uma vida quantitativa. Mas aí surge uma pergunta. Será que não é por isso que muitos filhos têm morrido tão cedo? Já parou para pensar nisso? Tantos jovens, na flor da idade, morrendo aos montões. Será o que justifica isso? Sabe o que é? É o que o texto está dizendo. É porque eles não estão honrando o pai e a mãe. Porque há uma promessa na Escritura quando os filhos obedecem e honram seus pais. Quantos jovens descendo a tumba fria, na flor da idade. Tinha tudo para frente, oportunidades, conselho dos pais. Quantos pais que choraram aconselhando os filhos, meu filho não vai não. Não siga essa má companhia não, meu filho. Vou mudar de vida. Honra seu pai. Você está me envergonhando, meu filho. Com os pais que já choraram na rua, pedindo para o filho mudar, para o filho buscar uma vida diferente, buscar o Senhor Jesus Cristo. E muitos não ouviram. Olha o que aconteceu. Muitos tombaram, morreram, na flor da idade. Porque quando esse princípio é quebrado, as circunstâncias, ou as consequências, melhor, virão de forma inevitável. É a palavra de Deus que nos mostra isso. Então, diante de tudo isso, você percebe, caro ouvinte, que a palavra de Deus ela deve ser aplicada. A palavra de Deus ela tem que ser levada em consideração. Filhos que têm tudo, toda a condição, às vezes se deixam levar por maus conselhos, às vezes se deixam levar por más companhias, mas o papel dos filhos no lar, em relação aos pais, é obediência e honra. Eu quero concluir a minha fala nessa ocasião enfatizando o seguinte, que a obediência dos filhos aos pais é agradável aos olhos de Deus, como também é o melhor para os filhos. Por isso, filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Amém.